Boa noite a todos, cumprimentos os irmãos com a graça e a paz do nosso Deus, amém? É motivo de alegria estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra do nosso Deus. E sem mais delongas, por favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 121, salmo muito conhecido. Salmo de número 121. Vou botar um cronômetro aqui para não passar do horário com os irmãos. Salmo 121, nós leremos todo o Salmo. E eu vou pedir aos irmãos que, após a leitura, os irmãos continuem com as suas Bíblias abertas, porque volta e meia nós vamos voltar ao texto. Salmo de número 121. Os irmãos encontraram? Assentados mesmo, mas com um coração reverente, porque é a palavra do nosso Deus. Vamos ler. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém? Vamos orar? Deus Santo, nós somos gratos a Ti, porque a Tua palavra é viva, e nós reconhecemos, Pai, que o que mais precisamos nessa noite é de ouvir a Tua voz. A Tua voz é capaz de mudar o rumo da nossa história, a Tua voz é capaz de mudar o rumo da nossa eternidade. Fale conosco, Pai, mude as nossas vidas, que possamos sair daqui nessa noite sabendo que temos um socorro nessa nossa caminhada. Essa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer e ainda não tive oportunidade, que é o Rio de Janeiro. Não sei quantos daqui já conhecem o Rio, dizem que é um lugar muito bonito e que o nome Cidade Maravilhosa realmente faz jus ao que a cidade promete. Mas, ao mesmo tempo que dizem que o Rio de Janeiro é uma cidade muito linda, sempre dizem a mesma coisa, que é também uma cidade muito perigosa. Não sei até onde é verdade nessas histórias, mas dizem que em certas ruas do Rio de Janeiro, se você não abaixar todos os vidros e desligar o farol do carro, os bandidos fuzilam o seu carro. Dizem que em certas ruas da favela nem a polícia entra. Irmãos, para nós fazermos uma viagem segura, é necessário que nós avaliemos os riscos dessa viagem, para que nós possamos, de alguma forma, contornar algum possível problema, uma possível situação. Queridos, no texto que nós lemos nessa noite, nos fala também de uma viagem, aliás, uma viagem bem perigosa, onde o salmista avalia os riscos dessa viagem, e através da sua avaliação ele chega a uma conclusão. O salmista ele percebe que existe para ele um socorro na viagem da vida. Queridos, o Salmo de número 121, ele se encontra nos Salmos de Romagem, ou então o Cântico dos Degraus, ou ainda Cântico da Subida. Esses salmos possuem esse nome, vai do Salmo de número 120 até o Salmo de número 134. Porque eram salmos cantados pelos judeus peregrinos, ou seja, os judeus que não habitavam mais em Jerusalém, mas eles estavam em outras regiões e deveriam sempre ir a Jerusalém, pelo menos uma vez ao ano, para participar de uma das 3 grandes festas que aconteciam todos os anos: a festa dos tabernáculos, a festa de Pentecostes e a festa da Páscoa.
Então eles subiam as escadarias do templo, que ficava no Monte Sião, para prestar a Deus um culto e participar de uma dessas 3 grandes festas. Irmãos, esses salmos de romagem, eles possuem vários conteúdos. Alguns falam de alegria, outros de tristeza. Nós vemos um que é de confissão de pecados. Nós vemos salmos de esperança. E o salmo de número 121, que nós lemos nessa noite, vai falar do socorro de Deus que nós temos na nossa peregrinação nessa terra, em que nós estamos rumo à nossa Jerusalém celestial. E esse é exatamente o tema da mensagem nessa noite: o socorro na caminhada. O socorro na caminhada. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar sua atenção para o texto, ao fato de que o socorro na caminhada é certo. E nós podemos ver isso do verso de número 1 ao verso de número 2. Acompanhe comigo, por favor. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Queridos, o salmista começa com um questionamento, dizendo: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O que nós temos que imaginar aqui, meus irmãos, é a figura do judeu peregrino, quando ele estava ainda saindo da sua terra, e ele levanta a sua cabeça, olha para os montes que tinham ali em Jerusalém, aonde um desses montes era o próprio Monte de Sião, que estava o templo, e ele sabe que existe uma longa viagem ainda para chegar. Ele sabe que em alguns casos essa viagem demorava até dias, mas para chegar até lá ainda tem muita perna. Sabe quando você vai lavar a louça e está aquela pilha de louça, você acaba de receber uma visita em casa, e você quer ser gente boa e fala para a visita que não precisa lavar a louça, que depois você lava? Pois é, se depois chega e está você ali diante daquela pilha, e você já imagina aquela louça limpa, mas você ainda precisa lavar o primeiro copo. É exatamente o sentimento do salmista aqui. Ele já enxerga os montes que estavam ali em Sião, mas ele sabe que ainda existe uma longa viagem, e mais do que isso, meus irmãos, era uma viagem muito perigosa. Durante o dia, para os irmãos terem uma ideia, nessa caminhada fazia um calor mais de 40 graus. E durante a noite a temperatura ficava abaixo de 0. Tinham muitos animais ferozes nessa caminhada. Tinha lugares onde o cascalho era solto, isso ficava escorregadio, com perigo de cair. E se não bastasse tudo isso, meus irmãos, era um lugar onde tinha muitos ladrões. Os ladrões sabiam que os judeus eles tinham que ir até Jerusalém, e eles carregavam consigo muito dinheiro, porque eles deveriam comprar animais lá em Jerusalém para serem sacrificados no templo. E sabendo disso, os ladrões na caminhada sempre faziam emboscada para roubar os judeus. E diante de toda essa adversidade, o salmista então ele se sente impotente, e ele questiona dizendo: diante de tudo isso, de onde pode vir o meu socorro? Como que eu poderei chegar em Jerusalém com a minha família, com os meus filhos e com os meus irmãos para nós adorarmos a Deus no seu santo templo? Como que eu posso chegar em segurança lá? E ele responde para ele mesmo, meus irmãos, dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Repare, irmãos, que interessante isso que o salmista faz. Ele prega para ele mesmo. Ele educa o próprio coração. Ele está dizendo para o coração dele: ei, não se desespere. Não tema as contingências da caminhada, os perigos da viagem. Confie no Senhor, é dele que vem o nosso socorro. Esse socorro é certo, meus irmãos, porque não é um socorro da polícia que é falha. Não é um socorro que vem do pastor, que às vezes está ocupado com uma coisa e com outra e não consegue te atender. Esse socorro não vem do nosso presidente, que por mais que esteja fazendo um bom trabalho aos olhos de muitos, ele também é homem, por isso também é falho. Esse socorro é certo, meus irmãos, porque ele vem do nosso Deus, que fez o céu e a terra. Um Deus que criou todas as coisas, meus irmãos,
em 6 dias, pelo poder da sua palavra, a partir do nada, com certeza Ele consegue cuidar dos seus filhos na caminhada da vida. Queridos, mas infelizmente, nós dizemos que somos cristãos, e na verdade nós tememos muito mais as contingências da vida do que tememos ao nosso Deus. Nós nos preocupamos muito mais com os perigos da caminhada do que estamos de fato com os nossos olhos fitos em Deus. Aí talvez você diga: Lucas, mas você não sabe o que eu tenho passado. A minha despensa está vazia. Lucas, mas eu estou desempregado. Lucas, mas nessa situação não tem mais jeito. O médico falou que agora remédios não bastam mais, agora é só um milagre, não existe mais o que fazer nessa situação. Lucas, você fala isso porque é fácil, mas você não sabe o que realmente eu estou passando. Irmãos, eduque o seu coração nessa noite. Diga para Ele: o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meus irmãos, Deus é mestre em transformar situações impossíveis em causas simples. Confie no Senhor. Em segundo lugar, eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite que o socorro na caminhada, além de ser certo, o socorro na caminhada é constante. Nós podemos ver isso do verso de número 3 ao verso de número 4. Acompanhem comigo, por favor. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que nem dormita e nem dorme o guarda de Israel. Perdão, até o verso de número 6, irmãos. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Até aqui, irmãos. Nem de noite a lua. Irmãos, o texto nos diz que o Senhor não permitirá que os nossos pés vacilem. Repare, queridos, que o mesmo Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra é o mesmo Deus que se preocupa com os nossos passos. Às vezes nós podemos pensar que Deus está preocupado apenas com coisas grandiosas demais. Aliás, Ele é o Deus onipotente, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos. Mas o salmista está nos dizendo que Ele é o Deus que firma os nossos passos, para que nós não venhamos a cair, a vacilar e ficarmos no meio do caminho, sem que cheguemos ao nosso destino final. Irmãos, isso nos mostra um Deus que está perto. Foi o que nós cantamos, nós queremos estar perto, mas nos mostra também aqui o salmista que Ele é um Deus que está perto de nós. Eu ainda não sou pai, mas muitos que estão aqui são. Eu tenho certeza que você se lembra quando o seu filho estava aprendendo a andar. Você ficava segurando os bracinhos dele, porque ao mesmo tempo que parece que o danadinho já sabe andar, de repente os pezinhos dele vacilam e ele cai. O que o salmista está dizendo, meus irmãos, é que Deus é Ele quem fica segurando os nossos braços. É Ele quem nos sustenta e faz com que nós não vacilemos e fiquemos no meio do caminho. Mas talvez você possa pensar: Lucas, mas tem tantos crentes por aí, servos do Senhor, que sofrem tantas coisas, que parecem que morrem antes da hora. Crentes que estão com depressão, ansiedade. Crentes que sofrem por aí bala perdida. Crentes que têm uma série de coisas que parece que o descrente também tem. Como que nós podemos explicar esse Deus que está nos segurando bem firme e não deixa que os nossos pés vacilem? E o Salmo, meus irmãos, de número 66, abre por favor. Salmo 66, do verso de número 8 ao verso de número 12. Ele vai mostrar para nós o que significa essa expressão de que Deus guardará os nossos pés. Salmo 66, do 8 ao 12. O que significa Deus guardar os nossos pés? Diz assim: bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com a vida a nossa alma e não permite que os resvalejam
nos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxe para um lugar espaçoso. Irmãos, repare, o salmista diz que Deus não permitiu que os pés deles vacilassem. Mas o que o salmista disse? Que Deus deixou esse povo cair em armadilhas. Deus não deixou que os pés deles vacilassem, mas deixou que seus inimigos passassem por cima de suas cabeças, como cavalos descontrolados. Mas ao final de todas as coisas, eles encontraram um lugar espaçoso. Queridos, o cuidado de Deus conosco, não exclui provas, lutas, dificuldades, enfermidades, situação financeira ruim. Nós estamos sujeitos a essas contingências da vida. Mas o que Deus nos promete é que, se de fato nós somos seus filhos, ao final de todas essas coisas, nós encontraremos um lugar espaçoso para a nossa alma. Os perigos da caminhada, meus irmãos, eles ficarão na caminhada. Quando chegarmos ao nosso destino final, não haverá mais morte, mais dor, mais tristeza, mais choro. Estaremos para sempre no céu de glória junto com Ele. E o melhor de tudo, irmãos, é que esse Deus que firma os nossos passos não dorme. Existe um templo em Taipur, que fica na Índia, onde você não pode chegar depois das 9 horas da noite, porque os deuses que estão ali, eles já dormiram. Existem algumas religiões que, para você se aproximar do altar para adorar aquele Deus, você precisa chegar batendo palmas para acordar os deuses que estão ali. E no verso de número 4, meus irmãos, ele diz que nem dormita e nem dorme o guarda de Israel. Ou seja, meus irmãos, ele apenas não dorme, mas ele nem cochila. Sabe quando eu vou falando aqui, você está cansado do seu dia, já começa a dar uma pescadinha com o seu olho, já começa a bater aquele sono? Pois é, meus irmãos, graças a Deus que o nosso Deus não é assim. O nosso Deus nos guarda, Ele está sempre com o seu olhar atento para nós. E como é bom, queridos, nós caminharmos nessa vida rumo a Jerusalém Celestial, sabendo que o nosso vigia está sempre atento. E no final do verso de número 5, o salmista diz que o Senhor é a sombra à tua direita. E aqui nós podemos pensar de duas formas, irmãos. A primeira forma é que, da mesma forma como nós não podemos escapar da nossa sombra, Deus também está sempre conosco. Mas a segunda forma que nós podemos pensar que Deus é nossa sombra, é que a sombra traz o refrigério. Deus é o nosso refrigério. Irmãos, na caminhada para Jerusalém, o calor era insuportável. Mas o que Deus está dizendo é que, nos momentos insuportáveis da nossa vida, nós temos um refrigério. Temos uma sombra fresca para descansar. Temos um Deus ao nosso lado dia e noite. O socorro na caminhada é constante, meus irmãos. E por último, eu gostaria de pensar com os queridos nessa noite, que o socorro na caminhada, além de ser certo, o socorro na caminhada, além de ser constante, o socorro na caminhada é essencial. Nós podemos ver isso do verso de número 7 ao verso de número 8. Acompanhe pela última vez comigo, por favor. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Queridos, no verso de número 7, nós temos uma promessa que é essencial para nós que somos o povo de Deus. O salmista diz que o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Irmão, só existe um jeito de nós terminarmos a nossa peregrinação nessa terra,
e sermos aceitos por Deus no céu, no final da nossa jornada, se o Senhor mesmo guardar a nossa alma. Nós temos um coração caído pelo pecado, meus irmãos, e a nossa vontade é inclinada a fazer aquilo que não agrada a Deus. Não existe ninguém bom, não existe ninguém forte o suficiente para guardar a sua própria alma, para que no final da sua vida ela seja aceita por Deus. Nossos esforços, meus irmãos, para guardar a nossa alma são insuficientes, mas pela graça do nosso próprio Deus, nós temos a rica promessa de que Ele mesmo guardará a nossa alma. Meus irmãos, Deus tem os seus meios para guardar a nossa alma. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso. Deus tem os seus meios para guardar a nossa alma. Às vezes, meus irmãos, Deus nos livra dos perigos. Às vezes, Deus nos livra nos perigos. E às vezes, Deus nos livra pelos perigos. Vou te explicar melhor. Às vezes, Deus nos livra dos perigos. Deus nos livra de uma enfermidade, de um acidente. Deus nos livra de uma bala perdida. Mas tem vezes, meus irmãos, que Deus nos livra nos perigos. Os irmãos se lembram dos amigos de Daniel na fornalha ardente? 3 homens foram lançados naquela fornalha, mas quando o rei olha para lá, tinha o quê? 4 homens passeando pelo fogo, sem o fogo consumir eles. Deus não tinha livrado eles da fornalha, mas Deus estava com eles na fornalha. Existem momentos, meus irmãos, que Deus não vai nos livrar das contingências, das enfermidades, daquilo que pode acontecer nesse mundo caído. Mas a promessa que nós temos é que Deus estará sempre conosco. Mas às vezes, meus irmãos, Deus quer guardar a nossa alma, nos livrando pelos perigos. Às vezes, meus irmãos, Deus usa as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas adversidades, a nossa situação financeira, para nos livrar da nossa soberba, para nos livrar da nossa frieza espiritual, para nos livrar do nosso senso de acharmos que não precisamos mais de Deus e que podemos ter uma vida de forma autônoma e assim perder a nossa alma. Deus utiliza, meus irmãos, até os males para nos livrar do verdadeiro mal, o mal de perdermos a nossa alma e vivermos eternamente no inferno. E o salmista, meus irmãos, ele termina dizendo que Deus guardará a tua saída e a tua entrada, ou seja, Ele ia proteger o judeu peregrino desde a sua saída, de onde ele estivesse, até a entrada dele na cidade de Jerusalém, aonde ele ia participar da grande festa, desde agora e para sempre. Nós temos um Deus, meus irmãos, que nos livra desde a nossa saída do ventre da nossa mãe, e temos a promessa de que Ele mesmo nos conduzirá até a nossa entrada na nossa Jerusalém celestial. Irmãos, mas não podemos nos esquecer o porquê que o Salmo 121, porquê que essas promessas que foram faladas para o povo judeu, por que isso vale para nós hoje, Igreja Presbiteriana de Vicente Pires, no século 21? Como que essas promessas nos alcançam hoje? E a resposta está no final do verso de número 4, irmãos. Nos diz, o guarda de Israel. Queridos, hoje nós, a Igreja do Senhor, somos o Israel de Deus. Somos o povo do pacto de Deus. Um pacto, meus irmãos, que era administrado através do sangue de animais. Mas graças a Deus, porque um dia, no Monte do Calvário, uma cruz foi erguida, e nessa cruz estava o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, através do seu sangue bendito, nós somos alcançados por essas bênçãos do Salmo 121. Nós somos o povo do pacto de Deus. Nós pertencemos a Ele, e o inimigo não pode arrebatar aqueles que estão em suas mãos. Hoje nós olhamos, meus irmãos,
não para os montes procurando o nosso socorro, mas hoje nós olhamos para o monte do Calvário e vemos aquela cruz que agora está vazia, porque o nosso Deus ressuscitou. E através do seu sangue, meus irmãos, nós podemos ter um socorro na nossa caminhada. Queridos, a promessa de que o Senhor guardará os nossos passos, que o Senhor será a nossa sombra, que o Senhor nos guardará a nossa alma, que o Senhor guardará de dia e de noite, que o Senhor guardará a nossa saída e a nossa entrada, só é possível por causa do sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Talvez nessa noite você esteja com medo da caminhada. Talvez nessa noite você esteja vendo a viagem da sua vida e esteja achando difícil demais. Talvez você olhe para a sua situação nesse momento e a verdade é que você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Mas a palavra de Deus para nós nessa noite, meus irmãos, é que existe um socorro bem presente na caminhada da nossa vida. E o nosso socorro é Jesus Cristo. Deus nunca, meus irmãos, nos prometeu uma viagem tranquila, mas o que Ele nos garante é uma chegada segura. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus Santo, nós somos gratos ao Senhor, porque no meio da nossa caminhada, Pai, uma caminhada de lutas, caminhada de tribulações, caminhadas, Pai, que nós somos acometidos pelas contingências dessa vida. Às vezes, Pai, nós deixamos que o mundo entre no nosso coração e nos tornamos tão frios. A frieza espiritual bate nossa porta. Nós deixamos de procurar o Senhor nas madrugadas. Pai, nós damos mais lado para o que esse mundo nos oferece do que para o que o Senhor tem para nós. Pai, nos ajuda, porque no meio dessa caminhada tão difícil, em que nossos pés vacilam tantas vezes, nós aprendemos na Tua palavra que temos um socorro bem presente. Nós aprendemos que o Senhor está segurando a gente firme, os nossos braços, Pai, para que nós possamos alcançar o nosso lugar espaçoso. Pai, todas as coisas podem acontecer conosco. Nós, Pai, estamos sujeitos a tudo que esse mundo oferece. Mas sabemos, Pai, que ao final da nossa caminhada, nós estaremos no céu de glória contigo. Pai, nos ajude, Pai, a educar o nosso próprio coração, para que nos momentos difíceis da nossa vida, em que nos sentimos perdidos, nós possamos ter forças de dizer para o nosso coração: é do nosso Deus que vem o nosso socorro. Espere um pouco mais, calma, Ele já vem. Nós clamamos, Pai, como igreja do Senhor: ora, vem, Senhor Jesus, Maranata. Pai, nós não estamos, Pai, desejando isso que o mundo nos dá, mas nós queremos o que o Senhor tem para nós. Temos pressa pela Tua volta, Pai, e nos livre, Senhor, do senso de queremos pertencer a esse mundo e não ao Teu reino. Pai, que na nossa caminhada nós possamos sair daqui nessa noite confiantes de que temos um socorro, e o nosso socorro é Jesus Cristo, o nosso Deus bendito que derramou o seu sangue naquela cruz, para que hoje nós aqui no século 21, a Igreja Presbiteriana de Vicente Pires, pudesse ser chamada de filha de Deus. Esteja conosco, Pai, essa oração que fazemos no Teu nome santo. Amém.